Prezados irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando o Evangelho de hoje, Mateus 7, 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele as ensinava com quem tem autoridade e não com os mestres da lei. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, é forte a palavra de Jesus, né? Mas é palavra para nos libertar. É palavra para nos ajudar a ter compromisso com Ele e com a sua igreja. Nem todo aquele que está na Santa Missa ou nos cultos, nem todos aqueles que pegam a Bíblia, o texto e ficam gritando na rua que Jesus salva, nem todos aqueles que participam de adoração, aqueles que não falta nenhuma missa, que reza o texto, será salvo. Nem todo aquele, porque Jesus deixa bem claro: não adianta eu falar do Senhor publicamente, mas se eu tenho ódio de alguém, se eu tenho mágoa, se eu não consigo perdoar, se eu planejo manchar a imagem de alguém, se eu falo mal de alguém para destruir a pessoa, se eu sou a favor da morte, do aborto, da alienação, da corrupção, se eu destruo as possibilidades de eu ter vida digna, se eu roubo as pessoas, então como eu serei salvo? Como eu vou falar? Como que a pessoa abre a palavra, a Bíblia, vai falar de Deus? Se ela deve Deus, se ela vive intensamente as coisas ruins, pratica o mal. Então, todos aqueles que Jesus está falando, o Evangelho de hoje, nem todo aquele do Senhor se entrará no reino dos céus, porque tem maldade no seu coração. Você pode falar o nome de Deus 1000 vezes, mas se você faz o mal, meu filho e minha filha, se você cria situações de maldade, está no caminho errado, não está no caminho certo. Tenha cuidado, então. Faça sempre o bem, independente a quem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus da vida derrame sobre vocês, sobre a sua família, as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À beira-mar, Jesus vê Simão, Pedro e André, vai ao encontro deles e realiza um ato de fé. Sobe no barco de Pedro e pede que se afaste da margem. Ao distanciar-se, Jesus sempre começa a ensinar palavras e verdades do reino de Deus, palavras e verdades do reino de Deus. Em seguida Jesus diz a Pedro: abaixa a rede, vamos pescar. Pedro diz em resposta: não conseguimos nada amanhã. Foi aí que o milagre aconteceu, as redes baixaram
encheu. Agora tu és Pedro, este é o meu recado. Pescador de homens será chamado. Agora tu és Pedro, este é o meu recado. Pescador de homens será chamado. Ao caminhar à beira-mar, Jesus vê Simão, Pedro e André, vai ao encontro deles e realiza um ato de fé. Sobe no barco de Pedro e pede que se afaste da margem. Ao distanciar-se, Jesus sente e começa a ensinar palavras e verdades do reino de Deus. Palavras e verdades do reino de Deus. Em seguida Jesus diz a Pedro: abaixa a rede, vamos pescar. Pedro diz em resposta: não conseguimos nada apanhar. Foi aí que o milagre aconteceu. As redes baixaram e o barco de peixe encheu. Foi aí que o milagre aconteceu. As redes baixaram e o barco de peixe encheu. Agora tu és Pedro, este é o meu recado. Pescador de homens será chamado. Agora tu és Pedro, este é o meu recado. Pescador de homens será chamado.